pessoal, a gente vai, né, deu uma pequena entrada aí nas principais estruturas, né, que a gente falou, e a gente vai aprofundando um pouquinho mais aqui em relação justamente a essa questão, né, da gente entender como que se dá essa relação do nosso cérebro, das partes do nosso cérebro, com o nosso comportamento, com a nossa cognição. Porque quando eu falo para vocês assim, ai, gente, vou fechar a mão, e aí ativo aqui região, por exemplo, do lobo, do córtex motor e outras vias motoras e tal, a gente tem uma facilidade maior. Quando a gente fala de comportamento e cognição, realmente é um pouco mais difícil, tá? Por isso que a gente vai mostrando as partes aqui, a gente vai trabalhando essas partes aqui durante a aula, tá? Então, como é que funciona o corpo, né? Desculpa, o cérebro com o comportamento e com a cognição? Como é que ele age, né? Porque, na verdade, quem controla comportamento e cognição é o nosso cérebro. A gente só não é consciente disso, como eu disse para vocês ali, né? Aquela questão da consciência, tá? Então, olha só, gente, para a gente entender o contexto geral. Uma emoção, uma experiência subjetiva em curto prazo, uma emoção que a gente sente. O humor é uma experiência emocional persistente, subjetiva e sustentada. Então, a pessoa ter mau humor, ser mal-humorada ou ser bem-humorada, já é um comportamento sustentado. Pode ser que em algum momento aconteça alguma coisa que eu fique de mau humor. Essa é uma emoção de curto prazo e isso passa. Agora, o humor não, né? E todo mundo aqui, vocês devem se conhecer, né? E aí, essa é uma aula hoje para a gente também refletir um pouquinho sobre nós mesmos. E aí, se é bem-humorado ou se é mal-humorado? Ou é mais ou menos? Pensa aí, tá? Mas é um comportamento sustentado, tá, gente? Então, assim, dá para mudar? Dá para mudar, tá? Não é uma coisa determinada na sua vida. Você não precisa ser assim para sempre, se você não gosta disso, né? Se você gosta de ser como é, beleza. Mas é algo que a gente reforça diariamente. Bem, mas vamos lá, pessoal. Nas pessoas com sistema nervoso intacto, as emoções positivas estão associadas com atividade do lado esquerdo do lobo pré-frontal, a área cerebral imediatamente posterior à porção anterior da cabeça. Então, lado esquerdo do lobo pré-frontal, tá? As emoções positivas. Nas pessoas que se dizem felizes, né? Eu pergunto para você, você é feliz? Não precisa responder, tá, gente? Responde mentalmente aí, tá bom? Você é feliz? Não é para chorar também agora, não. Amanhã, qualquer coisa, eu consolo vocês. Essa aula mexe um pouquinho com a gente, tá bom? Então, nas pessoas que se dizem felizes, o córtex pré-frontal esquerdo é mais ativo do que nas pessoas que relatam humor mais negativo. E é aquela coisa, gente, é, você reforça isso diariamente, tá? Então, você pode ser feliz? Pode, se você quiser, se você quiser. Se você quiser ser feliz, você pode, e pode fazer alterações. Lembra da neuroplasticidade? Neuroplásticas do seu cérebro para que ele evolua, vamos dizer assim, e ele te ajude? Pode. Também, se você só quiser ver o lado triste da coisa, né? Sabe aquelas imagens que tem dos bichinhos que andam assim, com a cabeça abaixo, os braços soltos, com uma nuvenzinha preta em volta? Se quiser ser assim, também vai ser, gente. E a gente reforça isso no nosso cérebro. Então, as emoções e os humores negativos, por exemplo, a ansiedade e a tristeza, estão associados com o aumento da atividade do lobo do córtex pré-frontal direito, né? Então, a gente pode aumentar essa atividade aí, comportamento que a gente decide ter. Falando a grosso modo, tá, gente? Eu sei que as coisas não são tão simples assim, mas é importante, às vezes, para a gente dar uma acordada, ou pelo menos refletir, né, no nosso comportamento. Bem, vamos lá. As emoções, elas são mediadas no interior do sistema límbico, pela amígdala,
por áreas do hipotálamo, pela área septal, núcleo anterior do tálamo, córtex da porção anterior do cíngulo, córtex de associação límbica. Nos seres humanos, a estimulação elétrica da amígdala desencadeia experiências emocionais. Para a gente ter ideia, né? A amígdala ela é muito importante na emoção. Então, juntos, a amígdala, o córtex órbito frontal, o giro anterior do cíngulo regula os comportamentos de emoção e de motivação. E a amígdala desempenha um papel fundamental no comportamento social, interpretando as expressões faciais e os sinais sociais. Sabe quando. Hoje eu não estou vendo vocês, né? Mas se a gente tivesse com a aula presencial e mesmo que vocês tiverem com a câmera aberta, eu não consigo me concentrar bem, tá? Na aula online. Mas se a gente tivesse na aula presencial, eu ia estar vendo a cara de vocês. E aí eu ia conseguir perceber se vocês estão gostando da aula, se não estão, se estão entendendo, se não estão. Então, esse, essa sintonia fina que a gente tem de entender, né? Por exemplo, quando a gente é bem-vindo ou quando a gente não é bem-vindo, quando uma pessoa gosta da gente ou quando ela não gosta. Isso tudo é a amígdala que ajuda a gente nesse processamento, tá? Que está lá no sistema límbico. Lógico, gente, com outras regiões, sim, com outras regiões também. Mas eu sempre, em algum ponto aqui da aula, vou chamando a atenção de alguma estrutura para vocês, né? Chamando mais a atenção de alguma estrutura. Então, olha só, comportamento social, tá? Então, você saber se comportar em sociedade. E lembrando que isso é muito aprendido, né? A gente aprendeu isso na escola, com os nossos pais e tudo mais. Mas cada um tem uma forma de se comportar. Então, o comportamento social, ele depende muito de informações sensoriais, daquilo que a gente sente, né, naquele momento, da amígdala, da porção inferior do lobo frontal, que é o córtex órbito frontal, e do giro anterior do cíngulo, tá? Então, a amígdala vai estimular áreas endócrinas e autonômicas, né, que a gente não tem consciência, também estimula a área motora, né? O córtex frontal, também áreas endócrinas autonômicas e áreas motoras, e o giro anterior do cíngulo, áreas motoras. E aí surge o nosso comportamento social. Então, se a gente é mais retraído, se a gente se retrai mais em alguma situação, né? Que a gente muda assim a nossa expressão corporal, isso tudo faz parte do nosso comportamento. Se a gente pega, né, e já é mais expansivo, já anda mais erguido e tudo mais, depende desse processamento todo. Então, essas aqui são as áreas principais ligadas a esse comportamento, tá? Bem, a emoção também, ela está intimamente relacionada com a tomada de decisão, né? Então, muitas vezes a gente, por exemplo, faz uma coisa, né? Tipo, compra uma coisa, vamos falar disso, levado por uma emoção de um determinado momento. E atualmente as pessoas que trabalham com marketing trabalham isso muito forte na nossa cabeça, a compra por impulso, né? E aí, às vezes, você pega, se endivida, tem um monte de problema, né? Fica devendo um monte, estoura o cartão de crédito e você nem usa aquele negócio que você comprou que você achava que era tão legal, tá? Eu tô falando da compra, gente, mas pode ser qualquer decisão, tá joia? A emoção está muito relacionada com a tomada de decisão que a gente tem. A emoção que a gente sente ali em relação a qualquer situação que a gente está vivendo, tá? Então, parte do processo de tomada de decisão é imaginar as consequências, então observar os sinais emocionais resultantes do sistema orgânico, tanto muscular e hormonal, além de neuromoduladores. É importante que a gente, né, imagine as consequências daquilo que a gente está fazendo quando a gente tomou determinada decisão. Então, se eu conseguir controlar o meu impulso, como eu disse para vocês, por exemplo, o impulso de comprar, eu não vou ter o problema lá de ficar endividado, né? Então, são coisas que também são reguláveis, tá, gente?
A gente tem que cuidar isso, cuidar das nossas emoções, e muito cuidado, porque atualmente, né, aquele negócio de neuromarketing e tal, o marketing mexe demais com a nossa cabeça, tá? Mas aqui é só um paralelo. Bem, os sinais emocionais que a gente tem, né, para tomada de decisão também estão muito baseados em experiências prévias que a gente tem. Então, às vezes, pessoal, você tem dois caminhos para seguir, né? E você olha um, olha outro, e daí você fala, não, eu vou por aqui. Você não sabe muito bem por que você está indo, mas algo te diz, vai por esse caminho, tá? Isso é aquilo que a gente chama de intuição, o sexto sentido. Então, esse sexto sentido que a gente tem, essa intuição que a gente tem, está muito ligada às emoções, tá? Tá muito ligada à nossa tomada de decisão e tem como base as experiências prévias que a gente viveu. Então, às vezes, você vê alguma coisa naquele caminho que você escolheu que alguma vez na sua vida você teve uma resposta positiva indo por um caminho semelhante, vamos falar assim, tá? E escutem a intuição de vocês, gente, elas são importantes. Meninos, não sei se vão curtir isso, mas as meninas sabem, né? Mulher costuma ter intuição mais forte. Escute a intuição de vocês, tá? Meninos, escutem também. Bem, as emoções são cruciais para um julgamento adequado, porém, de maneira geral, os sinais emocionais não decidem, mas são considerados no processo decisório. E isso assim, né, pessoal, se a gente controlar o impulso da emoção, tá? Se eu conseguir controlar aquele primeiro impulso que a emoção me traz diante, né, de uma tomada de decisão que eu tenho que fazer, é melhor. Sabe aquela coisa que eu vou pensar melhor antes de fazer? Às vezes a gente age no impulso, né, na emoção e depois se arrepende, tá? Bem, interações psicológicas e somáticas, né? É claro, gente, que tudo isso que a gente está falando vai causando repercussões no nosso corpo, tá? Então, a gente vai ter repercussão somática em relação àquilo que está passando no nosso psicológico, na nossa cabeça. Inclusive agora, né? Talvez vocês estejam tendo aí assistir essa aula. Algumas pessoas já me relataram que mexe com algumas emoções, tá? Mas vamos lá. Está claro que a divisão conceitual entre ciência imunológica, endócrina e psicológica e a neurociência, que existe uma rede de comunicação de neuropeptídeos, neurotransmissores, e de receptores que fornece uma ligação entre a defesa celular corporal e o mecanismo de reparo de glândulas e do encéfalo. Então, isso é bem interessante para a gente pensar na parte boa, tá? Então, ó, o pensamento e as emoções influenciam as funções dos nossos órgãos como um todo, gente. E isso decorre, né, da comunicação bidirecional entre o sistema nervoso e o sistema imunológico. Então, o que que acontece, gente? Existe uma relação clara, mas muito clara mesmo, que já é visto na ciência, entre o sistema nervoso, daqui, e o sistema imunológico. E isso pode ser para o bem ou para o mal, tá? O sistema nervoso, ele é muito influenciado pelo pensamento, por aquilo que a gente sente, pelas emoções que a gente tem. Então, a gente pode agir, por exemplo, causando um efeito bom no nosso sistema imunológico, melhorando a nossa imunidade, a defesa do nosso organismo contra uma doença e tal, ou a gente pode agir muito mal, depende de como a gente reagir àquela situação. Então, só para contextualizar, né? Eu não sei se vocês já viram casos assim de pessoas que evoluem em determinadas doenças muito rapidamente e pessoas que evoluem em determinadas doenças mais lentamente. Muitas vezes a pessoa que se entrega, já ouviu falar disso? Ah, não, meu, a pessoa teve um diagnóstico, sei lá, de câncer, de esclerose lateral amiotrófica e se entregou. Então, isso influencia na defesa do nosso organismo, né? Se entregou, desanimou, teve uma emoção
muito negativa. E com isso, algumas vezes, tá? Isso daqui é só um exemplo, essa pessoa evolui na doença muito mais rapidamente, ou seja, ela acaba desenvolvendo, né, acelerando o processo dela de perdas. E aí também a gente vai ter, né, o outro lado, o pensamento positivo influenciando, né, nessa relação aqui de maneira a melhorar. Então, a pessoa que encara com positividade determinados problemas. Bem, isso também hoje em dia a gente ouve falar muito, né? Então, o que eu quero só trazer aqui para vocês, gente, é que tudo isso tem fundamento científico, tem fundamento com as funções do sistema nervoso, tá? Então, olha só, para a gente continuar. Os neurotransmissores e os hormônios regulados pelo encéfalo modulam as células do sistema imunológico, citocinas, são substâncias químicas secretadas pelos glóbulos brancos, incluído o fator de necrose tumoral e as interleucinas, que regulam esse sistema neuroendócrino. Uma reação individual à experiência pode perturbar a homeostase, o equilíbrio, e isso é chamada de resposta ao estresse. Quando o indivíduo se sente ameaçado, a resposta ao estresse aumenta a força e a energia para lidar com a situação. Se é algo agudo, ok, né? Foi o que eu disse para vocês de ficar estressado para fazer uma prova. O problema é o estresse crônico, tá joia? Mas vamos lá, gente, só para a gente entender. Então, a forma como a gente lida com o estresse pode impactar no nosso organismo. Claro, o estresse impacta no nosso organismo. Estresse agudo, eu considero uma resposta boa, preciso dela naquele momento. Estresse crônico, uma resposta ruim. Mas a via também volta, tá? Então, acaba que o nosso organismo, a resposta ao estresse pode provocar alterações também positivas ou negativas no nosso sistema nervoso. Vamos passando aqui que vai ficar mais fácil da gente entender. Então, primeiro vamos falar só das respostas corporal ao estresse, né? Então, quando a gente tem o estresse, gente, aqui é um estresse emocional, tá? Não é um estresse físico. Não é que você apanhou, não é que você machucou. É um estresse emocional, uma emoção. Todo mundo aqui já sentiu estresse, não sentiu? Acredito que sim, né? Então, quando a gente tem o estresse, que é algo emocional, a gente ativa uma região no hipotálamo que libera o hormônio, tá? Que é a corticotrofina. A corticotrofina age sobre a hipófise, por sua vez, libera o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. O ACTH age na glândula suprarrenal, liberando cortisol. Já ouviram falar que o cortisol é o hormônio do estresse? Que quando o cortisol está alto, indica que a gente está com estresse muito alto? É verdade, tá, gente? O cortisol também age sobre o sistema imunológico, tá? E aí vai ter repercussão no corpo como um todo. Por exemplo, gente, não sei se vocês já passaram períodos assim, né? Isso acontece muito comigo. Eu estou melhorando isso na minha vida. Se acontecer com vocês, espero que vocês melhorem. É muito comum, né, para a professora, a gente ter um estresse muito grande no final do semestre, quando é o momento de fechar a nota, lançar diário e tudo mais. E aí, logo depois do final do semestre, vem as férias, né? É muito comum comigo eu ficar doente nas férias. Por quê? Eu fiquei naquele pico de estresse um monte de tempo, tipo, funcionando de uma forma, né? Que eu estava liberando um monte de cortisol, e aí a hora que você baixa, que você fala assim, poxa, agora eu posso descansar, relaxar, você fica doente. Por quê? Porque você atacou tanto seu sistema imune durante esse processo, que aí a hora que você vai relaxar, a doença vem, tá? Fica doente assim, tem uma gripe, um resfriado, né? Mas assim, gente, tomem cuidado, porque isso pode causar câncer também, né? Diminuir as defesas do nosso organismo contra os agentes agressores que causam câncer, porque a gente está exposto a agente cancerígeno o tempo todo, tá bom? Mas só a dica.
tá? Bem, mas vamos continuar aqui, gente, que essa aula é muito legal, eu me empolgo. Então, quais são as respostas corporais ao estresse, né? Três sistemas criam resposta ao estresse. O sistema nervoso somático, que a atividade do neurônio motor aumenta a tensão muscular, né? É a resposta de luta ou fuga, se você precisar. O sistema nervoso autônomo, a atividade simpática aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos, reação de luta ou fuga, se você precisar lutar ou fugir. E no sistema neuroendócrino, a estimulação nervosa simpática da medula da suprarrenal, que é essa aqui, provoca a liberação de epinefrina na corrente sanguínea, que é a adrenalina, mas também provoca a liberação do cortisol, que é essa resposta ao estresse, tá? Olha só, quantidades excessivas de cortisol estão associadas com doenças relacionadas ao estresse, incluindo colite, doenças inflamatórias intestinais em gerais, distúrbios cardiovasculares e diabetes. O excesso de cortisol provoca também instabilidade emocional, déficit cognitivo. Sabe aquela pessoa que está muito estressada, que daí a pessoa fica assim, né, numa avalanche de emoções, às vezes está muito feliz, às vezes está muito triste, de repente começa a chorar, de repente começa a rir, né? Ou a pessoa que está muito estressada e que daí começa, por exemplo, a não lembrar das coisas, tipo perda de memória mesmo, daí a pessoa fala, ai, será que eu estou tendo uma demência? Pessoa jovem, né? Muita gente fala, relata isso para mim. E isso é estresse, gente, a resposta é estresse, tá? Então, o excesso de cortisol ele provoca instabilidade emocional, essa labilidade emocional, déficit cognitivo, interfere na memória e na atenção, tá? Isso no jovem, mas também na pessoa idosa saudável. Então, às vezes, aquele idoso descompensa por um processo de estresse emocional que ele esteja passando, um problema com a família, e aí ele começa a perder a memória e daí chama a atenção. Será que ele está tendo demência? Então a gente tem que estar atento aos processos que ele está passando ali na vida dele, tá? Quando a resposta ao estresse é prolongada, os níveis elevados do cortisol continuam a inibir permanentemente a resposta imune. E aí é que cai a defesa do nosso organismo, como eu disse para vocês, tanto para uma doença oportunista, como uma bactéria, um vírus, como para uma doença grave, como o câncer, por exemplo, tá? Essa figura aqui, gente, ela mostra para gente o efeito do estresse psicológico crônico, como eu disse, não é estresse físico, tá joia? Não é que você apanhou, levou um tiro, quebrou uma perna, não, estresse psicológico. Todo mundo aqui passa por estresse psicológico, né? Eu acredito que sim, gente. Então vamos lá. Esse estresse psicológico crônico, tá joia? Então, faz ativação hormonal hipofisária da glândula suprarrenal, que libera o cortisol e faz aumento dos níveis plasmáticos de triglicerídeo. Então, aumenta triglicerídeo no sangue, aumenta a chance do quê? De doença cardiovascular, de doença cerebrovascular, tá? O cortisol aumentado também faz inibição da produção de linfócitos e citocinas, ou seja, ele inibe a produção de células de defesa no nosso organismo. E aí a gente fica mais suscetível à doença. Terminações nervosas, o estresse psicológico também estimula terminações nervosas simpáticas na glândula suprarrenal, que libera epinefrina, que é adrenalina, e a adrenalina, ela tem como um efeito ruim a inibição da produção de linfócitos e citocina. O estresse também estimula terminações nervosas simpáticas no timo, gânglios linfáticos, baça e medula, que faz a liberação de norepinefrina e peptídeos, e essas agem, né, na supressão das células natural killer e proliferação de linfócitos, aumento do número de glóbulos brancos sanguíneos. As células natural killer, gente, são células que nos protegem, tá? Que nos protegem o tempo todo de agentes que estão nos atacando. E as plaquetas sanguíneas, em relação às plaquetas, né? O estresse age nas plaquetas que secretam trifosfato de adenosina, o ATP, que provoca alteração no vaso sanguíneo, que pode levar ao infarto ou ao acidente vascular encefálico. Então, vocês vejam, né, gente? Estresse, né? Olha a importância que é a gente controlar estresse.
E aqui eu estou falando muito com vocês, mas tenho certeza que vocês vão pensar nos pacientes de vocês também e em como vocês podem ajudar eles com esse conhecimento que vocês têm agora, né? Que vocês estão adquirindo, aumentando. Entendendo o impacto que o estresse traz na nossa vida, a gente tem que entender o seguinte, que a gente tem que desestressar, né? Tem que dar um jeito, gente. Eu sei que é difícil, a vida é difícil, a vida não é fácil. Ninguém falou pra gente que ia ser, né? Ou se falaram para vocês que ia ser fácil, estava mentindo. Mas a gente tem que dar um jeito, a gente tem que dar um jeito. Por quê? Porque o corpo não aguenta, e daí você começa a ficar cheio de doença e sua vida vai ficar pior, certo? E aí tem um monte de coisa que pode ser feito, né, gente? Meditação, yoga, atividade física, fisioterapia, esporte, o ikebana, religião, espiritualidade. Bem, tem o universo aí, mas pensem nisso, como vocês podem, né, usar essa informação para vocês e também para o paciente de vocês, tá? E agora vamos chegar a memória propriamente dita, tá, gente? Então, a gente falou muito de emoção, né? Eu, como tenho doutorado nessa área de emoção, eu me empolgo, gosto bastante. A gente vai falar mais para frente mais um pouquinho, mas vamos falar da memória, né? Então, olha só, o que que acontece aqui? Vamos, deixa eu só tirar aqui, rapidinho. Então, ó, a função. Opa! A função de memória, ela envolve, vamos acompanhando aqui comigo, fica mais gostosa a aula. Ela envolve muitas áreas do encéfalo, tá? Além das estruturas do sistema límbico. Existem três tipos de memória que são usadas para diferentes informações. Então, existem várias classificações. Vamos começar com esse aqui, tá? Então, três tipos de memória. Lembrar de um sentimento de felicidade. Lembra aí de um sentimento de felicidade, gente? Beleza. Lembrar do que aconteceu ontem. Lembra aí algo que aconteceu ontem. Putz, não estou conseguindo lembrar. Lembrei. Estresse, né? Saber como andar de bicicleta. Poxa, faz tempo que eu não ando de bicicleta, mas eu tenho certeza que eu sei. Então, assim, vocês percebem que são três tipos de memória diferentes? Cada tipo de memória é dependente de diferentes regiões do cérebro. Os tipos de memória incluem as emocionais, que é o sentimento, a declarativa, que é o fato, o evento, tipo o que aconteceu ontem, e a procedimental, que é como fazer, por exemplo, andar de bicicleta, tá? Então, ó, lembrar de um sentimento de felicidade é uma memória emocional. Lembrar do que aconteceu ontem é uma memória declarativa. Saber como andar de bicicleta é uma memória procedimental e cada uma delas vai ter áreas mais importantes. Eu tenho muita área de memória e cada uma delas vai ter áreas mais importantes no nosso cérebro que controla, tá? Esse aqui para a gente ilustrar. Vou mudar aqui de novo, só um minuto. Aí. Então, ó, desculpa, os tipos de memória que a gente tem, né? Nessa classificação, a emocional, ligada aos sentimentos, muito ligada à amígdala, tá? Então, a amígdala, sobretudo, para a memória de medo, e ansiedade é medo, tá, gente? Medo de algo que vai acontecer que você não sabe o que que é. Então, pessoas ansiosas têm muita alteração na amígdala, tá? E aí, pensem com carinho na amígdala de vocês. E estruturas desconhecidas para as outras emoções, mas a amígdala é uma das que mais está ligada ao medo. Memória declarativa, que é aquilo que aconteceu ontem, né? Fato, evento, conceito, localização, córtex cerebral e hipocampo. Memória declarativa, gente, é consciência, lembra? Emoção tá aqui dentro, né? Tá no diencéfalo, consciência tá no cérebro. Consciência é aquilo que você tem que agir, né? Pensar conscientemente, tá? E procedimental, que é como fazer algo, movimentos com propósitos e hábitos, tipo andar de bicicleta, dirigir e assim por diante. Córtex frontal, tálamo e núcleos da base, porque precisa de ação motora, né? Então, para andar de bicicleta, eu preciso ativar um padrão de geração de movimento nas minhas pernas
que permitam que eu ande de bicicleta, ou de patins, ou dirijo um carro, aí abraço e assim por diante. E a gente muitas vezes vê no nosso paciente diferentes tipos de alteração de memória. Vamos lá, gente, qual que é a primeira que vai embora? A declarativa, né? Pode ser a procedimental também, mas os procedimentos mais complexos primeiro, mas os procedimentos básicos, por exemplo, de vestuário, ficam por mais tempo. Mas a declarativa, que é do córtex e do hipocampo, normalmente é a que vai primeiro, né, quando tem alteração de memória, tá bom? Bem, só uma frasezinha. Você, suas alegrias e sofrimentos, seu senso de identidade, sua vontade, não passam da expressão do comportamento de uma ampla rede de células nervosas e suas moléculas associadas, seus neurotransmissores. Então, tudo que a gente é, o que a gente vive, o que a gente é feliz, o que a gente é triste, está acontecendo no nosso cérebro, é intermediado pelo nosso cérebro. E lembra, a gente pode fazer reforço positivo ou negativo sobre isso, tá? Depende de como a gente vai encarar aquela determinada situação, como a gente decidir. E é uma coisa, gente, que é muito legal, decida, né? Decida ser diferente se você tiver incomodado com isso. Se você é tá feliz com a sua saúde mental, fique, tá? Permaneça, reforce essa sua felicidade. Gente, vamos dar uma paradinha, deixa eu ver aqui rapidão, deixa eu só pausar.